Bora dar o play? Seja muito bem-vindo a mais um Money Play comigo, Fabrício Duarte, e eu hoje quero falar com você, investidor, sobre algo que todo mundo gosta, mas muita gente, principalmente investidor iniciante, comete muitos erros quando vai executar, que é a estratégia de investir com foco em dividendos. Eu vou brincar daquele jogo de 7 erros com você? Pois é, eu separei 7 erros que os investidores geralmente cometem quando vão investir pensando em dividendos. Agora você que está acompanhando a gente aqui e ainda não é inscrito, se inscreve, segue a gente aqui. E você que já é inscrito, já segue aqui o Money Play. Não esquece de ativar as notificações para você saber quando a gente vai lançar o próximo episódio também, beleza? Então, bora lá para o episódio. Vamos lá, a gente vai falar sobre um tema que chama a atenção de muito investidor. Você que está aí do outro lado provavelmente tem algum pensamento, algum carinho, no mínimo alguma opinião a respeito de dividendos. Eu quero falar sobre os erros, os principais erros que as pessoas, os investidores que investem focados em dividendos, eles cometem. Por inexperiência, falta de estudo, às vezes por pressa, que é um dos erros que a gente vai comentar aqui, né? Tá presente dentro dos 7 erros, mas eles acabam cometendo quando vão investir pensando nesse retorno aí dos dividendos. Então vamos lá, começando com o primeiro erro. O primeiro grande erro do investidor que busca dividendos é ignorar a qualidade das empresas e dos fundos imobiliários, dos imóveis que ele investe. Eu não vou falar só de empresa aqui, não quero criar aquele debate, penso em dividendo, vou pensar só em empresa, ou vou pensar só no fundo imobiliário. Não quero distinguir aqui, vamos pensar dividendo dos dois lados, tá? Primeiro erro é ignorar a qualidade das empresas e dos imóveis que estão ali dentro dos fundos imobiliários. Esse erro é muito comum porque, às vezes você vai olhar para escolher um fundo imobiliário, vou começar por ele dando exemplo, e você olha só o histórico de dividendos pagos. Só que esse dividendo yield, já foi pago, primeiro, e segundo, pode ter sido pago de forma extraordinária. E com as empresas também isso acontece. Tá? Foi um dividendo extraordinário ali, de às vezes até alguma venda que a empresa fez de algum ativo, e ela acabou distribuindo mais dividendos naquele período. Mas no fim das contas, os números da empresa ou os números do próprio fundo imobiliário não são bons. Se você for fazer uma análise um pouquinho mais detalhada, você vai perceber que os números não são bons, ou seja, a empresa ela não tem um diferencial competitivo, a empresa ela não é uma das melhores do setor, é uma empresa que não tem um balanço legal, não tem um faturamento bacana, só que ela pagou um dividendo extraordinariamente legal. E aí o investidor vai lá e, ignorando qualquer informação sobre a qualidade da empresa, investe por conta só do dividendo. E a mesma coisa com o fundo imobiliário. Não analisa quais são os imóveis que estão ali naquele fundo e quando vai ver é o imóvel que, sim, às vezes depende de um único inquilino imóvel, né? É um único imóvel ou são alguns poucos imóveis na mesma região, imóveis que concorrem entre si, né? Que dependem de poucos inquilinos ali também. É um imóvel que não tem, ou são imóveis que não têm qualidade. São imóveis que não gerariam uma boa liquidez ali caso o inquilino saísse, por exemplo. Então, esse é um erro muito comum dos investidores, ignorar a qualidade tanto das empresas quanto dos imóveis que estão ali presentes no fundo. Tá? Então esse é o primeiro erro, ignorar a qualidade das empresas e dos imóveis dentro dos fundos. O segundo, não diversificar adequadamente. Não diversificar da forma correta, né? Mas tem forma correta para diversificar, Fabrício? Forma correta mesmo, você vai achar várias teses por aí. Mas o correto é fato, é diversificar. Então você tem que diversificar. Não é pulverizar, você pegar o seu dinheiro e falar, então vou colocar aqui empresa tal, tudo dentro do mesmo setor. Ou em vários imóveis, todos na mesma região ou todos para o mesmo segmento. Tem vários fundos imobiliários, mas todos são de galpões logísticos. Ó que maravilha. Fala, se dá algum problema no setor, pronto, você já vai perder ali não só patrimônio, mas também corre o risco de perder dividendos ao longo do tempo, caso esses imóveis sejam devolvidos. E para as empresas a mesma coisa. Vou distribuir aqui toda a minha carteira com meu foco em dividendo, vou distribuir tudo ali em empresas de transmissão de energia. Tem várias empresas boas na bolsa, então vou pegar a empresa desse setor aqui. Se acontece algum problema no setor, você já perdeu, né? Você já está ali muito exposto a esse tipo de risco. Então, fazer uma boa diversificação, você analisar vários setores para você se não excluir totalmente, né, mas você minimizar o seu risco,
seu risco setorial, o risco específico daquela empresa, daquele imóvel, daquele papel, para você conseguir até mesmo diversificar um pouquinho o risco país. Se você for analisar, você pega empresas de um mesmo setor, mas uma delas está muito exposta à economia brasileira, economia nacional, enquanto outra do mesmo setor está mais exposta à economia internacional. Então você consegue fazer esse tipo de diversificação. Isso é interessante você pensar para sua carteira de dividendos. Pô, Fabrício, mas eu vou tirar do país, ou pelo menos vou investir numa empresa que tem a exposição mais, dá o exemplo nos Estados Unidos, né? Mais exposição a dólar. Só que ela está pagando menos dividendo do que a empresa que tem exposição aqui no Brasil. Sim, mas a gente está falando de diversificação. Se tiver algum problema aqui no Brasil, economia nacional, você está exposto aos Estados Unidos, você está mais protegido. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você pensa, vou me expor só na maior economia do mundo. Então, se é desse jeito, então eu vou deixar ali investir numa empresa que está mais exposta à variação do dólar do que aqui, economia brasileira. Só que se dá algum problema, como tem dado lá, e o pessoal lá já falei aqui em alguns outros episódios, né? Tem dado problemas lá, o pessoal não está muito otimista. Se tiver algum problema mais sério, você exposto só aos Estados Unidos, você também vai acabar tendo um grande problema na sua carteira. Então esse é um grande erro dos investidores em empresas de dividendos, em fundos imobiliários também. Não diversificar. Primeiro, ignorar a qualidade. Segundo, não fazer uma diversificação correta ali dos ativos. O terceiro erro, não fazer análise de risco, que está muito voltado ali também com a parte da diversificação, né? Eles dois vão caminhar bem juntos, mas é não fazer essa análise de risco, porque investir em fundo imobiliário ou investir em ações, que são pagadoras de dividendos, é mercado de risco, mercado de renda variável. Né? Você sabe, eu sei onde você compra esse tipo de ativo, por exemplo, é no home broker. Então, você vai acabar correndo algum risco, né? Tem risco setorial, tem o risco sistemático, tem o risco específico da empresa, tem o risco de variação de mercado mesmo, oferta e demanda, que você vai olhar ali um dia está um preço, outro dia está outro. Natural, você está exposto a esse risco. Isso é normal, né? Tá junto com esse mercado. Só que aí você tem que fazer uma boa análise de risco para você não correr mais do que o necessário, mais risco do que aquele setor ou aquela empresa, aquele investimento já te entrega. E o que é não correr mais risco? Olhar bons ativos. Aí eu volto lá para o primeiro ponto, o primeiro erro, que é ignorar a qualidade dos papéis das empresas que você está comprando. Então, analisa bem as empresas para você poder fazer uma boa diversificação e também correr menos riscos, minimizar o seu risco, mesmo investindo em empresas com foco maior em dividendos. Tá? Qual que é o quarto grande erro que esses investidores cometem também? Aqui tá um pontinho que é dedinho na ferida, que é não reinvestir os dividendos. Não reinvestir os dividendos. Já vi, você também já deve ter visto aí, o pessoal que investe, recebe o dividendo, faz o quê? Gasta. Vai lá e gasta. Fala, pô, aqui ó, caiu o dividendo do fundo imobiliário, né? Recebi, então vou jantar fora, vou no cinema. Por quê? Porque, pô, recebi, né? É o meu salário ali no mês. Não sou contra isso, tá? De forma nenhuma. Você está recebendo dividendo, o dinheiro ele é seu, né? Até hoje, quando eu estou gravando esse episódio aqui, não é tributado, então você recebeu aqui, você pode gastar ali, o dinheiro é seu. Só que se você está com um foco de longo prazo, se o seu plano não é para agora, você está investindo e não é para você viver de renda hoje, você não chegou naquele patamar de ter um patrimônio onde você pode parar de trabalhar, que só o dividendo que você está recebendo aqui hoje vai manter o seu padrão de vida tranquilamente. Se ainda não chegou nisso, você está investindo para o longo prazo, como é a maioria das pessoas que acompanham aqui o Money Play, é para isso que você está investindo? Então, se você está gastando dividendo e não reinvestindo, você está cometendo erro, pura e simplesmente. Tá? Por quê? Você perde o efeito bola de neve. Se você está ganhando agora e está gastando agora esse dividendo também, você perde aquele efeito bola de neve e, consequentemente, seus investimentos vão demorar para crescer. Você está atrasando um pouquinho a sua aposentadoria, por exemplo. Você está atrasando um pouquinho a sua independência financeira. Você pode até ser que os ativos que você comprou, eles têm uma valorização ao longo do tempo, e é isso que a gente espera quando investe, mas você não reinvestir os dividendos, está jogando contra esse teu plano de independência financeira para agora. Então fica ligado e não perde essa oportunidade de reinvestir os dividendos que você recebe. Além disso, você tem uma grande vantagem quando recebe esse
dividendo, que é não precisar reinvestir nos mesmos ativos. Então, se você comete esse erro de gastar, você pode eliminar esse erro de gastar o dividendo e ainda matar o outro, que é o da diversificação. Porque você recebe o dividendo, você pode comprar outros papéis, tá? Você tem essa possibilidade. Pô, eu recebi dividendo aqui, um exemplo de Petrobras, e agora eu quero comprar Vale. Eu recebi aqui os dividendos de Taesa, agora eu quero comprar a Transmissão Paulista, por exemplo. Você tem essa possibilidade, tá? Lembrando, isso daqui é só conteúdo educativo, não tem nada de indicação de investimentos, tá? Só tô dando exemplo aqui dos ativos. E a mesma coisa com fundos imobiliários. Sei lá, recebi dividendo do BTLG11, quero comprar agora o fundo XPTO11. Vai lá e compra. Você tem essa possibilidade de diversificar, não precisa reinvestir no mesmo ativo. Então você já mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Aí tem o quinto erro, foco no curto prazo. Aqui a gente tem também um pouquinho do reinvestir os dividendos. Se você está focado no curto prazo, você vai acabar gastando. Mas o foco no curto prazo é você não deixar acontecer o efeito da bola de neve e também não deixar o ativo se valorizar. Teve muita gente que comprou bons ativos ao longo do tempo, eles valorizaram um pouquinho, aí a pessoa foi lá e vendeu. Já deve ter acontecido contigo, já aconteceu comigo quando eu comecei a investir. Comprei bons ativos, eles valorizaram um pouquinho. O que eu fiz? Me emocionei. Falei, nossa, que bom investidor que eu sou. Valorizou 15% em um mês. Olha aí. Agora eu vou vender, né? Pô, quem consegue aqui uma rentabilidade de 15% ao mês? Pô, é difícil. Então eu vou ser esse cara. Fui lá e vendi. Depois que aconteceu com o ativo, deu uma disparada, valorizou mais 30%, 40%, 50%. O que eu fiz? Eu cortei a árvore antes dela me dar mais fruto. Faz sentido? Não faz, né? Então esse foco no curto prazo é um grande erro que os investidores que buscam dividendos cometem também, e até os outros, os que estão investindo só para buscar boas empresas, valorização do ativo, também cometem, que é se desfazer do ativo cedo, não deixar o período de maturação. Isso acontece muito porque muitos desses investidores não sabem o motivo de terem investido, não analisaram bem os fundamentos da empresa. Então, eu não sei se a empresa chegou no potencial máximo dela, não sei se a empresa ela ainda está num bom preço, porque às vezes ela valorizou, mas ela ainda pode estar barata, pode estar descontada. Tem várias empresas na bolsa hoje que estão assim, valorizaram nos últimos meses, últimos anos, mas hoje ainda estão descontadas, ainda estão com um preço bom. E aí, se você é um investidor que não acompanha isso, não sabe por que você comprou aquela empresa, você está com foco mais no curto prazo, fazer um dinheiro rápido, ela valorizou, você faz a venda. O fundo imobiliário valorizou, você vai lá e faz a venda. E além disso, tem um erro mais comum ainda, que são aquelas empresas que são negligenciadas na bolsa porque pagam dividendo uma vez por ano, por exemplo. E aí o investidor está focado no quê? O dividendo em 30 dias. Não, eu quero dividendo todo mês, todo mês. E aí ele pega uma empresa pior porque ele está focado no curto prazo. Mas acabei de falar, você não precisa desse dinheiro agora. É um dinheiro para longo prazo, é um investimento para longo prazo. Você está abrindo mão de uma empresa, às vezes 2, 3 vezes melhor, com números muito mais saudáveis, com uma receita, um lucro muito melhor, mas porque você quer receber o dividendo mês a mês. Por quê? O foco no curto prazo, o imediatismo, que aí está no erro 4, no erro 5 também. Mas é um ponto importante aí para você começar a pensar. Se o teu plano, teu investimento é para longo prazo, se você está focando na sua independência, em construir mesmo riqueza, avalia o melhor ativo e não aquele que paga mais vezes ao ano. Avalie o que paga melhor. Você não vai precisar desse dinheiro agora. Então, pensa bastante nisso e não deixe esse erro acontecer. Sexto erro de quem investe buscando os dividendos, não acompanhar as mudanças do mercado. Olha aí, o que pode acontecer? Hoje, a gente tem algumas empresas líderes de alguns setores. Você pode citar aí em bancos, hoje Banco do Brasil se tornou o banco mais eficiente aqui no Brasil, a gente tem Petrobras, monopólio ali de petróleo, a gente tem outras empresas espontando em alguns setores também, mas sempre foi assim? Algumas sim, né? Então aí já faz tempo. Vai continuar sendo assim para o resto das nossas vidas? Eu não sei. Fundos imobiliários, se a gente pegar imóveis que foram construídos ali em 2010, por exemplo, ou menos que isso, 2005, nos anos 2000, os melhores imóveis construídos aqui em São Paulo, os melhores prédios comerciais, hoje já não são mais os melhores. Da última década, dos últimos 5 anos para cá,
novos prédios subiram, prédios muito melhores. Você fala, bom, mas aquele meu fundo imobiliário que eu estou comprando hoje tem os melhores empreendimentos do Brasil. Os melhores hoje. Vai parar a construção civil? Vão parar de subir prédios aqui no Brasil? Com certeza não, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, já tem um monte de construção. Você anda nas ruas aqui, qualquer lugar você vê prédio subindo. Então, o melhor há 10 anos não é mais o melhor empreendimento hoje. Faz sentido, você que gosta de investir em fundos imobiliários, você ir atualizando o seu portfólio também com isso. Porque você pode pensar, mas eu estou recebendo um dividendo legal, então aqui eu estou mais tranquilo. Ok, daqui a algum tempo, as melhores empresas que estavam nesses empreendimentos, que eram os melhores naquele momento, elas vão migrar para outros prédios melhores e vão tirar essa receita, vão pagar esse aluguel em outro lugar. Ah, mas o aluguel tem correção, eu vou acabar não perdendo. Sim, mas e o distanciamento? Às vezes, esse imóvel ele pode ficar muito tempo vago. Isso impacta no dividendo que você vai receber. Porque se é uma empresa líder do setor que estava alugando, porque era o melhor imóvel do país para ter um escritório, ela foi pro agora o melhor, que lá já não é mais. Qual empresa vai conseguir ocupar lá pagando a mesma coisa, sendo que ela não é a líder de mercado? Quanto tempo isso vai ficar vago? Então faz sentido você acompanhar as mudanças de mercado. Se você não acompanhar, é um grande erro que você está fazendo como investidor de longo prazo, não só falando dos dividendos aqui. E para a empresa a mesma coisa. Às vezes você investe numa empresa e ela apresentou nos últimos anos excelentes números. Pagou dividendo bom demais para o investidor. Só que ela não manteve isso. Por quê? Teve algum erro de gestão, sofreu impacto de alguma coisa que a empresa nem controlava, por exemplo, como a gente viu no último ano, IGPM. Teve queda. Se o resultado da sua empresa ou da empresa que você investe tem impacto ou sofre impacto com o IGPM, pronto. No último ano o IGPM teve uma queda e aí a empresa ela pode ter perdido muitos fundamentos em função disso. Se você não acompanhou, você já está perdendo e nem sabe. Ou está deixando de ganhar em outra empresa que poderia trazer um retorno bem mais interessante. Então essas variações ao longo do tempo é importantíssimo você estar atento. Tá? Além da análise de risco que eu comentei, que é saber o que vai impactar na empresa que está na sua carteira, para você poder ter uma mudança de posição ao longo do tempo se necessário, você acompanhar as mudanças também de mercado. Essa parte dos imóveis que eu falei é a mais pura verdade, você pode olhar aí. Tá? 10 anos atrás, os melhores imóveis eram uns, hoje imóveis de outros padrões estão subindo, aí vão continuar subindo daqui para o futuro. Então, fica ligado, você investidor de fundo imobiliário principalmente, para quem investe em empresas, também faz sentido acompanhar as mudanças da empresa. Tá? E por último, e sétimo erro aqui para a gente fechar a nossa lista, falta de disciplina e paciência, que tem muito a ver com aquela pressa que eu comentei lá no início, que é investir os dividendos é algo que vai trazer um retorno para você, construção de riqueza, construção de patrimônio, mais voltado para longo prazo. Então por isso é importante reinvestir, como eu falei ali no erro 4. Reinvestir os dividendos é fundamental. Mas é um jogo de paciência, é um jogo de disciplina. E aí eu quero dar um exemplo, tá, de resultado de uma empresa. Um exemplo de disciplina, né, de que quem teve disciplina e paciência conseguiu ter um resultado fundamental, um resultado fenomenal, né? E a disciplina e a paciência foram fundamentais para que esse resultado ele se concretizasse, tá? Mas antes de eu dar aqui o exemplo, você que está acompanhando a gente, deixa o like aqui, né? Dá o seu curtir. Se ainda não é inscrito, já viu que o episódio tem qualidade, né? Esse que vos fala traz conteúdo de verdade aqui para vocês. Então já se inscreve você que não é inscrito, você que ativa as notificações também, combinado? Agora vamos lá, vamos pro exemplo. O exemplo que eu quero dar aqui é o exemplo de sucesso aí dos últimos 5 anos, que é Prio 3. Prio 3, em 2023, ela já cresceu até agora, no momento que eu estou gravando esse episódio aqui, 26,42%. Em 2022, ela teve uma alta de 80,02%. Em 2021, modestos 47,4%. Em 2020, aí foi para as cabeças, né? 2020 foram 112%, e quando a gente achava que já estava bom, em 2019, Prio cresceu 233%. Mas aí teve 2018 também, né? Eu listei, vale a pena citar. 2018 foram só 16%, né? 16% de alta ali, é bem modestinho mesmo. Em comparação com os outros resultados, né? Mas hoje, se pegar uma empresa que vai crescer 16% todo ano, eu acredito que você investiria, né? Assim como boa parte dos investidores do Brasil.
Tá? Mas ela teve esses resultados ao longo dos últimos 5 anos, agora 2023, o 6º ano também já com um bom resultado até aqui. E por que ela é um exemplo de disciplina e de paciência? Nesse momento, né, nessas variações que ela teve ao longo do tempo, no fechar dos anos ela teve ótimos números, ótimos resultados ali. Se a gente for falar, o mais baixo que foi 16%, também é um ano bom, né? Mas 233%, que foi de 2019, um ano espetacular. Só que dentro do ano de 2019, pegando só esse recorte, em 2019, Prio teve no fechar do ano 233%, mas ela teve variações ao longo do ano. Vamos supor que ali em agosto ela estava com uma alta de 200%, ela recuou para 180%, por exemplo. Ela teve uma queda ali de 10% em agosto, supondo, tá? Não foi o que aconteceu mesmo, mas ela tendo uma queda de 10% em agosto, se você investiu no começo do ano e ela chegou ali em agosto e teve essa queda de 10%, muito provavelmente você venderia, se já não tivesse vendido antes. Tá? Pô, ela no ano bateu 100%. Em julho, bateu 100%. O que você vai fazer? Boa parte dos investidores que não tem essa visão mais de longo prazo, não tem essa disciplina, essa paciência, teriam vendido. Teriam vendido até na alta de 16% em 2018. Né? Porra, subiu 16%, teve variação, volatilidade no meio do caminho. Nessas volatilidades não me senti muito seguro, então fui lá e vendi. E aí abriu mão, simplesmente quem fez isso, vamos supor que começou investindo lá em 2018 em Prio 3 e nessas variações acabou vendendo o papel, abriu mão de conseguir um retorno superior a 2.000% nesse período que eu falei. É isso aí, de 2018 para cá ela teve um retorno superior ela atribuiu, né, um retorno, um crescimento superior a 2.000%. Então, quem não teve essa paciência, quem não teve essa disciplina de esperar o ativo, e nem tô falando que chegou no topo, tá? Aí tem que analisar os números da empresa mesmo, olhar os fundamentos, para ver se ainda faz sentido. Mas quem se desfez do ativo antes de chegar nessa maturação de retorno, às vezes ganhou 20%, 30%, é um bom retorno, dependendo do período? Sim, mas 2.000% em 6 anos... é um retorno muito mais interessante, não é verdade? Então, essa paciência, essa disciplina serve para o investidor que vai focar mais nos dividendos, que vai reinvestir os dividendos, e serve também e muito para o investidor que vai olhar ali a volatilidade do papel, né? Que está comprando boas empresas pensando na variação, na valorização do ativo, tá? Então, essa disciplina... essa paciência para todo investidor serve para você que é investidor mais focado ali nos dividendos, empresas que distribuem lucros, nos fundos imobiliários que distribuem os dividendos também, os aluguéis. Então, faz sentido você ter isso junto com você, reinvestir os dividendos, potencializar o efeito bola de neve, diversificar seu risco e todos os erros aqui que eu passei para você matar esses erros na sua estratégia e investir como um bom investidor, com tranquilidade, cautela, paciência, escolhendo bons ativos através de uma boa análise, fazendo uma boa avaliação daqueles ativos que quer que façam parte da sua carteira. Então, esses foram os erros que eu listei. Se você conhece mais um, manda aqui embaixo algum que você cometeu, ou algum amigo cometeu, alguém que você conhece aí já cometeu quando falou de investimentos, manda aqui pra gente abordar num outro episódio também. Não esquece de deixar o like, se inscrever, de novo, você que ainda não é inscrito, você que já é, ativa as notificações e segue a gente lá no Instagram, @MondayPlay_podcast e o meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Espero você aqui no próximo Monday Play. Tchau!